Um grande mal que eu vejo na sociedade hoje é a questão do imediatismo. Geralmente, cada vez menos as pessoas têm a capacidade de entender que elas precisam ter paciência para ter os seus resultados. A gente consegue enxergar isso, principalmente se a gente emular, a gente observar o nosso ambiente e vamos dar uma olhada, por exemplo, para a internet, como que a internet fez com que isso mudasse, né? O que acontece é que no passado, principalmente nos anos 90, para você, por exemplo, baixar uma música era um sufoco gigantesco, né? Você tinha alguns programas lá, o LimeWare, o Kazaa, você clicava para baixar aquela música que você queria, se ela houvesse disponível para baixar, aí o que você fazia? Você transferia ela para o teu computador, isso demorava umas 3, 4 horas, e até essa música baixar, você ficava ali esperando na frente do teu computador. Isso acontecia para muita coisa, né? Principalmente para filmes, que demorava madrugadas para você baixar. Hoje em dia, com a velocidade da internet, né? Isso há bastante tempo, desde a banda larga, você já consegue fazer isso de uma forma muito rápida, né? No teu próprio celular, você já tem a biblioteca do Spotify completa para você acessar no momento que você quiser, sem muito problema, né? Vídeos em alta resolução, em 4K, 8K, enfim. A velocidade das coisas, ela está diretamente ligada à expectativa das pessoas, e isso mudou com o tempo, né? Hoje a expectativa das pessoas em relação à espera, ela está muito menos paciente do que era no passado. No passado as pessoas tinham um pouco mais de paciência para ter esses resultados. E o que acontece é um fator muito primordial nessa história, é a questão da dopamina. A dopamina é algo que está dentro do ser humano e que ela é liberada de acordo com estímulos. A gente percebe isso, por exemplo, no comportamento dos vídeos da internet. Antigamente, os vídeos eles tinham o perfil de serem maiores, né, de serem mais estruturados, e hoje em dia, com a questão do Reels, TikTok, você passa Reels e você tem um começo, meio e fim de uma história em menos de 1 minuto, né? Geralmente, isso acaba acarretando você uma satisfação, uma liberação de dopamina, e isso faz com que você queira consumir mais e mais, e isso é viciante. O grande problema é que, principalmente para as novas gerações, esse fenômeno aqui eu vejo acontecer muito nas novas gerações, é que você não tem o senso de necessidade do quanto para você prosperar e para você ter um resultado é importante. A paciência, ela acaba sendo algo subjugado dentro dessa estrutura. Quando você não entende essa estrutura, você acaba se frustrando. Por quê? O imediatismo, ele é algo muito singelo, né? Ele é algo que você pensa, cara, eu quero ter um resultado, eu preciso ter um resultado, eu preciso chegar no meu objetivo. Agora, você está disposto realmente a traçar um projeto e a traçar o caminho para você chegar no teu objetivo? O que eu mais vejo são pessoas que têm um objetivo, que têm uma vontade, só que elas acabam não traçando esse trajeto, né? Elas já querem o bolo pronto, elas já querem algo que seja o sucesso imediato, sem necessariamente percorrer o trajeto necessário para que aquilo aconteça, principalmente por alguns fatores. Um dos fatores principais, se a gente for pegar, por exemplo, desenvolvimento de conteúdo para a internet, eu vejo que muita gente quer fazer isso, muita gente pensa em se desenvolver como uma autoridade e quer criar conteúdos para a internet, só que o grande lance é, você está disposto a começar pequeno? Você está disposto a falar para pouca gente? Você está disposto a fazer um trabalho que seja de longo prazo, de cauda longa? Se você não estiver disposto a isso, é melhor você não fazer. É aí que a maior parte das pessoas param de fazer. Então existem dois perfis de pessoas. O primeiro é o que entende isso e que não está disposto. O cara não quer entrar, colocar a cara a tapa e começar a fazer um trabalho, por mais que seja para poucas pessoas, por mais que seja um trabalho difícil de ser feito no começo, e as pessoas não fazem porque sabem o problema que é fazer um trabalho desse aqui. A segunda são as pessoas que não sabem disso. Elas não têm a consciência do quão difícil é você se desenvolver. E elas pensam que é um trabalho fácil e que elas vão fazer um pouquinho e já vai ter resultado. Isso também não funciona, né? Eu percebo que se as pessoas elas entenderem melhor isso, entender que a necessidade de elas fazerem com consistência, com cadência, de uma forma com que lá na frente, com tempo, com desenvolvimento e com paciência, você pode ter teu resultado, aí tá ok. Mas não é o que acontece, principalmente pelo mundo, né? O mundo ele gira de uma forma que não está ao nosso controle. A gente falou um pouco ontem sobre como que a visão das pessoas, elas
são deturpadas nesse sentido, e hoje eu estou trazendo uma visão aqui para vocês de que essa visão, ela também precisa ser afinada na questão da expectativa. Então, é possível ser foda, é possível ter autoridade, é possível chegar num ponto em que poucas pessoas chegaram, porém o problema disso é que vai tempo, você precisa se desenvolver para que isso aconteça. Eu acabo conversando com muita gente, com alguns amigos que começam a fazer projetos, né? E eu percebo que o comportamento para que você consiga resultado, ele ainda está longe da expectativa da própria pessoa. Eu tenho muitos amigos músicos, né, e muitas pessoas que trabalham com música, por exemplo, e que na cabeça dessas pessoas é simples, é eu ir lá, criar uma música, montar isso num computador, no estúdio, gravar, criar uma composição, colocar na internet e ficar famoso. Ele não entende o trabalho que tem de divulgação, de marketing, de estrutura, de investimento, de distribuição, que é um trabalho complexo e necessário para você criar a tua visibilidade. Então eu também vejo muitas pessoas, principalmente pessoas que são próximas de mim na internet, que às vezes querem ter resultado, que às vezes querem vender curso, querem ter um negócio digital, e o que a pessoa quer fazer? Ela já quer fazer um passo lá na frente, né? Ela já quer começar. Vou dar um exemplo aqui muito básico, que é assim, isso acontece com a maioria das pessoas que tentam criar conteúdo na internet, que é você criar coisas que são muito avançadas para o teu projeto, né? Eu vejo muitas pessoas, por exemplo, ela vai querer fazer um projeto de marketing digital, só que ela não construiu autoridade, né? Ela não tem audiência ainda. Aí o que ela faz? Ela vai e tenta fazer lives. Cara, live, pensa comigo assim, ó, por 1 minuto. Você só vai conseguir fazer uma live relevante se você tiver audiência, se você tiver frequência de vídeos postados na internet de pessoas que te acompanham, de pessoas que sabem que o que você tem para falar vai adicionar para elas. Não adianta você colocar a carroça na frente do boi, não adianta. Se você abrir uma live sem ter construído uma mínima audiência de uma certa quantidade de pessoas que vão te acompanhar e que vão consumir o teu conteúdo e que você tenha relevância em cima dessas pessoas, você não vai ter resultado, não adianta. Não adianta você tentar fazer algo que seja acima da tua capacidade atual. Você tem que ter paciência, você tem que construir isso. Isso é um degrau. Isso aqui é um vídeo que eu já tinha feito lá atrás, falando sobre criação de audiência, mas o primeiro passo, cara, é que você tem que ter uma consistência de criação de conteúdo. Depois disso, você tem pessoas em volta de você que acompanham teu conteúdo, que gosta do que você está fazendo, aí sim, você muda o patamar, você entra para alguma coisa, por exemplo, para uma distribuição de conteúdo via e-mail, você entra para uma distribuição de conteúdo por um grupo de WhatsApp, por exemplo. Aí depois disso, você já vê que pessoas estão te acompanhando, que você tem uma audiência. Aí você vai para uma live, aí você vai para uma estrutura que seja um pouco maior de entrega. Mas não tenta, de forma alguma, subjugar e entender que esse imediatismo, ele é algo que você não precisa levar em consideração. Ninguém é iluminado, ninguém é especial. Todo mundo que você vê com resultado consistente, porque uma coisa é você ter um resultado imediato, uma coisa é você soltar um vídeo agora, virar um meme, e daqui 2 semanas as pessoas nem sabem quem é você. Isso acontece demais. Você quer ser uma pessoa que em 2 minutos, né, em 2 dias você é esquecido? Provavelmente não. Para que isso aconteça, você precisa desenvolver um trabalho que ele seja constante e que ele tenha a paciência como seu aliado. Você precisa trazer a paciência como uma aliada sua. Senão você não vai conseguir alinhar a tua expectativa, você vai criar algo que não está no seu momento, tá bom? Então é isso. A gente se fala no próximo vídeo. Até mais.